Muito bem. Então, João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora todos, nossa voz bem forte. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor em oração. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos por essas verdades tão maravilhosas da tua palavra, por fazermos parte, ó Deus, desta graça que nos alcançou, ó Deus, do teu amor por nós, da fé que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, da vida eterna, da comunhão com o Senhor. E que o Senhor, ó Deus, grava no nosso coração a tua palavra, para que todos, ao sairmos daqui, possamos levar a palavra do Senhor conosco, e essa palavra, Deus, venha fazer toda a diferença na nossa vida. Não deixe, Senhor, que o maligno venha roubar a palavra do Senhor do coração de ninguém aqui, Pai. Mas em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra seja como uma semente que cai em boa terra e possa germinar, crescer e dar bom fruto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu li esse texto, nós falamos esse texto que os irmãos já conhecem bem. Quero compartilhar um pouco daquilo que nós aprendemos semana passada, lá em Anápolis, né, eu mais o Arthur, e nós temos aqui então, falando sobre, olhando para João 3,16 e vermos essas 5 disciplinas espirituais nesse texto da palavra de Deus, para que você possa, como a palavra já está dizendo, é uma disciplina, é uma prática espiritual, para que você possa exercitar isso na sua vida. Então a primeira prática, a primeira disciplina espiritual que nós observamos aqui é a adoração. Em João 3,16, tem algum motivo de adoração? Amém? Qual o motivo de adoração que nós encontramos em João 3,16? Porque Deus amou. Porque Deus amou. Nós já vemos aqui, quando fala da pessoa de Deus, nós já temos um motivo para adorar. Porque Ele é Deus, pelo seu ser e pelas suas obras, pelo que Ele faz. Porque Deus nos amou, e a própria palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Irmãos, o nosso Deus é digno de nosso louvor, da nossa adoração. Então nós temos aqui no verso João 3,16, um dos motivos, vários motivos para adorarmos ao Senhor. Lembrando, vocês lembram do Salmo 95, que nós pregamos domingo retrasado também, que fala: vinde, adoremos, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor nosso Deus é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os povos. Ele nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então nós temos aqui nesse salmo motivos de adorar ao nosso Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador, e Ele nos convida, o Salmo nos convida a adorarmos ao Senhor. Mas nós devemos tomar cuidado para não ter o coração endurecido, quando o Salmo diz: vinde adoremos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, e nós somos o povo, o seu povo, ovelhas do seu pasto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, não tenhais um coração endurecido. E o Senhor diz no Salmo 95 que Ele estava desgostoso com aquela geração incrédula, duro de coração, por 40 anos no deserto, por não adorarem realmente o verdadeiro Deus. Mas nós temos aqui em João 3,16 o convite de adorarmos ao Senhor,
Meu querido, faça disso aqui sua prática de vida. Adore ao seu Deus. Ele é o autor da sua vida. A vida que nós temos pertence ao Senhor para a glória de Deus. Então, o motivo de adorarmos ao Senhor, a nossa vida, nosso viver, porque nós pertencemos a Deus, nós somos o povo de Deus, Ele nos criou, Ele nos ama, Ele cuida de nós todos os dias, todo momento da nossa vida. Não sejamos como o povo de Israel lá no deserto, que foi duro de coração e não adorou ao Senhor, e o Senhor termina no Salmo 95 dizendo: por causa disso não entrarão no meu descanso, mas que sejamos um povo adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito, adorar com o nosso espírito e pelo Espírito Santo de Deus, e em verdade adorar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Então, adoração, guarda aí, João 3,16. Agora, falando agora da confissão. O que nós temos em João 3,16 que nos chama a confessar? Porque Deus amou ao mundo. O nosso mundo é um mundo perfeito? O nosso mundo é um mundo sem pecado? Não, o nosso mundo é um mundo de pecadores. Mas Deus amou ao mundo, Deus amou a humanidade que enviou o seu Filho. Então, o motivo de nós confessarmos os nossos pecados, os meus, os seus, da nossa cidade, da nossa nação, do mundo, pedimos ao Senhor que nos perdoe como pessoas nessa terra, pecadores que somos. Confissão. E a confissão traz libertação. A confissão e o arrependimento traz o perdão. Então, confissão. O mundo precisa de se arrepender, se voltar para Cristo como Senhor e Salvador. A palavra de Deus também nos diz que a confissão traz cura. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Além de confessarmos nossos pecados a Deus, precisamos também abrir o coração, confessar, desabafar uns com os outros, para que Deus traga cura à nossa alma, traga cura ao nosso corpo. Confissão. Você percebe aqui em João 3,16 também, Deus nos chamando à confissão, porque nós vivemos no mundo de pecadores e nós precisamos confessar os nossos pecados e pedir também perdão a Deus pelos nossos pecados e pelos pecados das pessoas que têm à nossa volta, pelos pecados dos nossos familiares, pelos pecados da igreja, pelos pecados das pessoas que nós conhecemos, pedir ao Senhor perdão. Senhor, nos perdoe, Senhor. Como nós vemos os profetas orando, dizendo: Senhor, nos perdoe, porque nós temos pecado contra Ti. E na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a orar a confissão também, quando Ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A confissão. Quem não confessa o seu pecado, quem não se arrepende dos seus pecados, não vai saber o que é o perdão de Deus. Nós não devemos fazer como Adão e Eva quando eles pecaram, estavam se justificando, tentando esconder o seu pecado, o que ficou pior. Nós precisamos declarar a Deus, porque Deus já conhece, Ele quer ouvir de nós a nossa confissão para que nós recebamos o perdão de Deus. Essa é uma prática também na sua vida, essa disciplina espiritual também faz parte da sua vida, a confissão faz parte do seu viver. O que é que você precisa confessar a Deus? Para que você seja perdoado e seja abençoado e receba cura no corpo e na alma. Nós temos aqui também, agora outra disciplina espiritual, que é terceiro é a gratidão. Qual o motivo que nós temos em João 3,16 para gratidão? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Motivo para gratidão, meus queridos. Motivo de fato para alegrarmos diante do Senhor, porque Deus teve compaixão, teve misericórdia de nós. Se Cristo não viesse morrer na cruz no nosso lugar, todos nós estaríamos no inferno. Se o Senhor Jesus Cristo não derramasse o seu sangue na cruz para pagar o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado,
todos nós estaríamos condenados ao inferno. Essa semana estava compartilhando em um grupo de WhatsApp uma pessoa que postou uma figurinha que hoje é cheio das figurinhas, né? E aí uma pessoa colocou uma figurinha de Jesus Cristo, tipo assim, Jesus descendo da cruz e diz, como que ele estivesse dizendo, chega, para mim já chega, não, isso aí eu não suporto mais. E aí é uma sátira, né, que parece até engraçado, né, de Jesus descendo da cruz e dizendo, não, chega, para mim já chega. Mas aí eu fui dizer para aquela, no grupo, também explicando, olha, isso aí de fato é terrível, porque se Jesus Cristo tivesse feito isso, todos nós estaríamos no inferno. Graças a Deus que Jesus Cristo, mesmo recebendo toda a zombaria, humilhação, escárnio que ele recebeu, e as próprias pessoas dizendo, não, desça da cruz, se você é o Cristo, desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus não se salvou a si mesmo, por quê? A única maneira de sermos salvos era a morte dele lá no nosso lugar, pagando o meu e o seu pecado. Se Jesus descesse da cruz, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Aí eu disse assim no grupo, só existe 2 lugares que se paga pecado. Porque tem pessoas que estão achando que paga pecado com sofrimento, com boas obras, com caridade, isso não paga pecado. Pecado se paga com a morte, o salário, o preço do pecado é a morte. Então só tem 2 lugares que se paga pecado. O primeiro é a cruz de Cristo. Jesus na cruz estava sofrendo o inferno no nosso lugar, a ira, a condenação, o juízo que eu e você merecia e merecemos como pecadores. Então Jesus estava pagando o meu e o seu pecado lá na cruz. Para todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador. Mas para aqueles que não creram nele como seu Senhor e Salvador, aonde que eles terão de pagar os seus pecados? O segundo lugar é o inferno. Então só tem esses 2 lugares, não existe outro lugar, outro meio de pagar pecado. Ou você crê em Jesus como Senhor e Salvador, por ele ter pago lá na cruz o seu pecado, se arrepende e se entrega de corpo e alma a ele, ou então um dia você terá que pagar os seus pecados no inferno, porque Deus é justo juiz de toda a terra. Então, meus amados, motivo de gratidão, de alegria, de júbilo, de celebração, por isso que o Salmo diz, vinde, cantemos com júbilo, com alegria, com festa, com celebração ao nosso Deus Rei, celebremos ao rochedo da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Motivo de gratidão. E da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar inúmeros motivos de gratidão. Qual foi a última vez que você orou agradecendo a Deus por Jesus ter morrido na cruz no seu lugar? Você disse para Deus, Senhor, eu te amo, obrigado por ter morrido, derramado o teu sangue lá na cruz para me livrar da condenação que pesava sobre mim, a condenação eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por ter derramado o teu sangue puro, santo, precioso, para que eu pudesse ser salvo. Aprenda a fazer isso, agradecer todos os dias, ser grato ao Senhor pela salvação. Porque não existe prova maior do amor de Deus por nós, meus queridos. A maior prova do amor de Deus por mim não é se eu estou com a saúde perfeita, ou se eu tenho tudo aquilo que eu quero, ou se eu tenho dinheiro, ou se eu tenho coisas materiais. Isso aí Deus pode nos dar ou não. Isso aí não é a maior prova do amor de Deus. A maior prova do amor de Deus por mim foi Jesus ter morrido lá na cruz para me salvar. Porque se não fosse isso, Jesus diz na palavra dele, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós termos tudo e irmos para o inferno? De nada adiantaria a nossa existência nessa terra. Então, quem tem a Jesus como Senhor e Salvador, tem motivo de gratidão. Você abriu os seus olhos cada manhã, agradeça a Deus por Jesus Cristo ter morrido na cruz no seu lugar. Meu Deus, obrigado por mais um dia. O Senhor me dá de vida para viver para Ti.
com gratidão, porque como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, diz que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viva para o Senhor com gratidão. Que a nossa vida só tem sentido se vivida para Deus, se vivida para o Senhor Jesus Cristo. Fora disso não tem sentido a nossa vida. Não tem sentido. Motivo de gratidão. Outra disciplina espiritual que nós encontramos aqui também, nesse texto, em vários textos também na palavra de Deus, em João 3,16, porque é a quarta disciplina espiritual é a submissão. Eu já entrei falando dela também no texto de 2 Coríntios 5, né? Vamos lembrar João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo que nele crê. Qual será a nossa resposta diante do amor de Deus por nós? Do sacrifício de Jesus Cristo na cruz no nosso lugar? Submissão, fé, creia. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, está demonstrando submissão. Eu me submeto, eu me rendo a Ti, Senhor meu Deus. Submissão. Isso que é uma fé de fato que se entrega de corpo e alma, que obedece ao Senhor, que quer viver para o Senhor. Você tem isso na sua vida? Essa é a sua fé que se submete, que se rende, que depende de Deus, que busca Deus, que quer Deus mais do que tudo nessa vida. Louvado seja Deus, se essa é a sua fé. Ele nos amou para que todo que nele crê não pereça. Por que eu e você não vamos perecer? Porque cremos naquele que morreu por nós, para que nós tivéssemos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Então se submeta de corpo e alma, obedeça ao Senhor, ame a palavra de Deus, leia a Bíblia todos os dias, procure conhecer o seu Deus, lendo a palavra do Senhor, buscando ao Senhor em oração. Cada dia da sua vida seja vivida para Deus, viva para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, diz a palavra do Senhor. Então, repetindo 2 Coríntios 5, 14 e 15, que diz que um morreu por todos, logo todos morreram, e um morreu para que os que vivem, nós que vivemos agora aqui nessa terra, não vivamos para nós mesmos, não seja egoísta vivendo para você mesmo, mas viva para aquele que por você morreu e por você ressuscitou dentre os mortos. Jesus veio cumprir uma missão que ele veio nessa terra. Por isso agora, a submissão está na vida dos discípulos. Na vida dos discípulos. E aí que eu quero já falar agora sobre a quinta disciplina espiritual, que é a dedicação. Onde é que está a dedicação em João 3,16? Nós cremos, por isso nós temos a vida eterna. A vida que não quando nós morrermos que nós vamos começar a ter vida eterna. A vida eterna nós já temos agora. Começamos a ter a vida eterna agora. Porque a morte, para aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é apenas uma passagem para a eternidade. Mas nós passamos a ter a vida eterna agora. Agora, quem não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ao morrer, é triste, é terrível o destino daqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você tem. Você tem a Jesus como Senhor e Salvador, você tem a vida eterna, porque seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Tem coisa mais preciosa que essa? Pastor, como que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Se você é um convertido, é porque o seu nome está escrito lá no livro da vida. Então, qual que é a minha dedicação? Agora que eu tenho a vida eterna, viver todos os dias da minha vida para o Senhor. Quando a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 24, versículo 16, Jesus diz: você quer ser meu discípulo? Você é discípulo de Jesus? Você é aluno de Jesus? Amém? Então a palavra de Deus diz: se alguém quiser ser meu discípulo, diz Jesus,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Dedicação de corpo e alma. O Senhor não tem pela metade, ou é tudo ou nada. Você quer ser meu discípulo? Quer me seguir, disse Jesus? Negue-se a si mesmo. Ou seja, não faça mais a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor e Salvador. Negue a sua vontade para fazer a vontade do seu Senhor. E segundo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? É estar pronto a viver e a morrer por Cristo, se necessário for. Porque Ele morreu por nós, para nos salvar. Então, o discípulo que de fato entendeu essa obra de Cristo, ele vai então viver para Jesus e morrer por Jesus, porque ele sabe que agora ele tem vida e vida eterna. A sua dedicação é total por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Você percebe, meus irmãos, que maravilha, que bênção que são essas disciplinas espirituais? Eu coloquei aqui, eu falei, aí, escreve, põe aí no Data Show, os irmãos lerem e gravarem, não esquecerem, depois eu quero compartilhar também no Zap, para você não esquecer, você ter isso na sua mente e você praticar essas disciplinas espirituais todos os dias. A adoração, a confissão, a gratidão, a submissão, a dedicação. Se você viver assim, essas disciplinas espirituais, você será abençoado na sua vida e a sua casa também, e as pessoas que estiverem à sua volta e a sua igreja. Amém, irmãos? Então vivamos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei aqui do texto de João 3,16, mas você vai encontrar essas disciplinas espirituais em outros textos também da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. O Senhor nos chama para assim vivermos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar, que você possa apresentar a sua vida a Deus. Nós pedimos ao Senhor que falasse ao nosso coração através da sua palavra. Deus nos fala, Deus nos falou, agora é a sua vez de responder. Qual vai ser a sua resposta à palavra de Deus? Vai ser uma resposta positiva ou você vai ser indiferente? Pegue e fale para Deus, Deus, grava no meu coração essas disciplinas e dá-me a graça de viver essa prática. Fala para Deus, em nome de Jesus. Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, nós te agradecemos por João 3,16 fazer parte da nossa vida. Louvado seja o teu nome, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor nos amou a cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, para que todo que nele crê, para que nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, não venhamos a perecer a morte eterna, mas temos a vida eterna. Louvado seja o teu nome. Ó Deus querido, dai-nos a graça, Pai, de vivermos essas disciplinas espirituais, de adorarmos ao Senhor cada dia da nossa vida, de confessarmos, ó Deus, ao Senhor o nosso pecado, abrirmos o nosso coração uns aos outros, ó Deus, de vivermos com gratidão. Tira de nós a murmuração, possamos viver com gratidão cada dia, possamos, ó Deus, viver, ó Pai, com submissão, nos submetendo, nos rendendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, com dedicação diária, para que assim, ó Deus, a Tua glória se manifeste no nosso viver. Ó Deus, abençoa a vida de cada pessoa aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoe também aqueles que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus. Tende misericórdia, ó Pai, que nós pedimos agradecidos,